Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Rodrigues. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre o uso dos brancos nas atividades de laboratório. A ideia, o propósito é falar um pouquinho sobre os tipos de brancos e também, de forma bem breve e bem rápida, demonstrar, simular algumas situações de interpretação desses resultados produzidos pelo laboratório, tá bom? Então, inicialmente queria destacar que as atividades de laboratório aqui considerando, tomando como referência a ISO 17025, são atividades de ensaio, calibração e amostragem, né? Sendo que a amostragem, segundo a ISO, conforme a ISO, ela tem que estar associada a um ensaio ou uma calibração subsequente, tá bom? Então, os brancos abordados aqui durante essa apresentação é justamente os brancos associados a essas atividades, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, queria destacar que existem diferentes fins, né, diferentes finalidades do preparo dos brancos. O mais comum, o procedimento, a aplicação mais comum é usar esses brancos para avaliar se existem contaminações e qual o tamanho dessa influência sobre o meu resultado de laboratório. Os brancos também podem ser usados como controle de qualidade para estabelecer precisão e exatidão. A precisão e exatidão são duas características de desempenho de método que são de extrema importância que o laboratório deve avaliar de forma sistemática ali para aqueles métodos de ensaio. Os brancos também podem ser utilizados, na verdade ele é necessário, quando se tem alguns cálculos que utilizam o valor do branco. Então, por exemplo, para quem trabalha com amostras ambientais, o ensaio de DQO, o ensaio de cloretos, são ensaios titulométricos em matriz água e efluentes que precisam do branco para estimar ali o valor do analito. Então ele entra no cálculo matemático, por isso faz-se necessário a determinação dos brancos. Bem, os brancos eles podem aparecer em diferentes etapas, né? Por quê? Porque se aquela etapa ela é crítica, eu tenho que ter uma forma de controlar, de monitorar e validar aquela etapa. E os brancos eles são bastante adequados para esse procedimento de avaliar se existem influências, contaminações. Por isso que existem brancos, por exemplo, associados à amostragem diversos. Assim também, assim como existem os brancos ali utilizados na rotina do laboratório. Então vamos conhecer cada branco desse citado aqui no slide. O primeiro branco é o branco de viagem. Esse branco de viagem ele é preparado através de uma amostra sem a presença do analito. Essa amostra preparada no laboratório ela vai ser levada para o local de amostragem e depois transportada de volta ao laboratório sem ser exposta aos procedimentos de amostragem. A aplicação desse tipo de branco é quando eu tenho ali, vou ensaiar compostos voláteis ou ensaios microbiológicos. A finalidade é justamente essa, já que não tem essa exposição, é avaliar simplesmente, né, ali, a alguma contaminação que possa existir no laboratório ou durante o transporte das nossas amostras. A frequência é um branco por cooler por dia. Outro branco associado à amostragem é o branco de equipamento. Esse branco de equipamento ele é produzido através da última amostra de água reagente, água destilada que eu usei ali na limpeza do equipamento. Essa amostra ela vai ser coletada, vai ser transportada e submetida aos ensaios de interesse. Qual é a finalidade desse tipo de branco de equipamento? É avaliar se existe, se a minha limpeza do meu equipamento de coleta está sendo eficiente ou se possa existir ali uma contaminação cruzada, visto que é um equipamento que vai ser usada provavelmente em mais de um ponto. A frequência desse tipo de branco é um branco dia matriz ou um branco a cada 20 amostras matriz, no caso que for mais frequente. Outro branco associado à amostragem é o branco de campo. O branco de campo ele consiste de uma amostra que vai ser preparada com água reagente para preencher frascos lá no campo e esse frasco vai ficar exposto ao ambiente amostral pelo tempo da amostra do meu ponto. Então essa amostra vai ser preservada, refrigerada e enviada também para o laboratório. A finalidade também dessa amostra é avaliar as possíveis contaminações que possam existir ali no campo durante a amostragem. Então, avaliar se as condições ambientais elas podem influenciar no meu resultado. A frequência é um branco por dia matriz ou um branco a cada 20 amostras matriz, no caso que for mais frequente. E também existe o branco de amostragem. O branco de amostragem é um branco que pode substituir o branco de equipamento e o branco de campo. Então, eu posso fazer um único branco substituindo esses dois,
foi citado agora anteriormente. Então esse branco consiste daquela última água da lavagem do meu equipamento de coleta. Essa amostra ela vai ser utilizada para preencher o frasco. Eu vou deixar ele exposto ali durante o período de coleta. E aí vai ser transportada, refrigerada, transportada para o laboratório para ser ensaiada para aqueles analitos de interesse. E por último, dos brancos associados à amostragem é o branco de temperatura, que na verdade não é um branco, né? É um procedimento de monitoramento da temperatura. Então, na caixa térmica, eu estou transportando as minhas amostras, vou adicionar também um frasco ali, um frasco ideal, que seja um frasco similar ao frasco usado nas amostras, com um volume também equivalente às minhas amostras. E no momento da recepção no laboratório, no momento que o laboratório recebe essa amostra, vai ser verificada a temperatura deste frasco para saber se as minhas condições de refrigeração ela está adequada. Essa seria a finalidade. A frequência é de uso de um branco por cooler, para cada cooler. E chegamos aos brancos associados aos ensaios. O branco mais comum dentro da rotina de laboratório é o branco do método ou branco de reagente. Esse branco ele consiste de água reagente, essa água vai ter todos os reagentes, incluindo aí também os preservantes, que normalmente entram em contato com a amostra durante todas as etapas do procedimento analítico. Então, aquela amostra de água destilada que vai ser submetida aos mesmos procedimentos de ensaio da amostra. Tá? A finalidade é determinar a contribuição dos reagentes ou de uma etapa de preparo da amostra para a incerteza de medição. E ela é usada também para verificar se os analíticos ou interferentes estão presentes dentro do processo ou sistema analítico. A frequência é um branco do método para cada batelada analítica de até 20 amostras. Existe também o branco fortificado, ou como é conhecido também, o spike, né? O branco spike. Esse branco ele consiste também de um branco do método contendo os mesmos reagentes e preservantes utilizados nas amostras, no qual ele vai ter uma concentração conhecida dos analíticos. Então vai adicionar ali naquela branca, eu vou fortificar ela com a concentração conhecida do analítico. A finalidade desse branco fortificado é avaliar o desempenho do laboratório, ou seja, precisão ou exatidão. A exatidão, por exemplo, a gente pode avaliar ela através da recuperação do analítico em água reagente. A recuperação, essa é a fórmula bastante conhecida, ela vai ser dada pelo valor encontrado, o valor determinado pelo laboratório, dividido pelaquela concentração de fortificação, que seria o valor real, vezes 100, para sair esse valor em porcentagem. Se eu faço mais de um branco fortificado, eu posso avaliar, nesse caso, também a precisão. Tá? A frequência é um branco fortificado para cada batelada de até 20 amostras. Essas foram as referências utilizadas. Agora eu vou mostrar de forma bem rápida aqui como a gente pode interpretar, simular algumas situações para a gente interpretar os resultados de branco. Tá bom? Então vou abrir aqui uma planilha eletrônica do Excel, certo? Essa planilha já tem aqui inserida uma curva de calibração, ou seja, a gente vai simular um método que utiliza essa relação entre concentração e sinal instrumental, tá? Por isso que existe aqui um gráfico de dispersão, onde eu tenho aqui esses pares de concentração e absorbância aqui inseridos e foi determinada aqui a equação, né, desse gráfico. Essa equação desse gráfico foi a que eu utilizei para determinar a concentração, no caso aqui do branco, tá bom? Existe um vídeo aqui na descrição do canal, vocês podem utilizar aí sobre curva de calibração, tá bom? Então vamos simular uma situação aqui onde o branco teve como sinal instrumental o valor de 0,009, tá bom? E ele teve uma concentração de 0,021. O importante é que o laboratório use esse resultado para validar. É um controle, então eu tenho que validar os meus resultados, né? Aquela corrida analítica. Então eu considerei como critério de aceitação aqui o valor de 0,05, que na verdade nada mais é que o meu menor ponto da curva, considerando que esse menor ponto da curva é o meu limite de quantificação, dividido por 2. Esse critério é um critério definido pelo Standard Methods, tá bom? Mas o laboratório, se ele faz de forma sistemática a produção de brancos, ele pode, no histórico desses brancos, construir o seu próprio critério de aceitação, tá bom? Então, considerando esse critério aqui tirado de uma referência, o valor foi menor, né? Foi menor que 0,05. Então, eu considero minha corrida analítica aprovada, nesse caso, para esse controle de qualidade. Vamos ver uma situação agora usando um branco fortificado, tá?
A mesma coisa, tem uma curva de calibração aqui inserida. Essa curva de calibração também tem o gráfico, o mesmo gráfico, a mesma equação. E eu defini aqui 3 níveis de fortificação. Considerei como referência o meu LQ, tá bom? E por que eu estou usando 3 níveis? Porque o ideal, quando eu avalio, por exemplo, exatidão, precisão, o ideal é que você avalie toda a extensão, né, toda a faixa de trabalho. Então, nesse caso, eu considerei 3 níveis, o LQ vezes 1, vezes 10 e vezes 30. Então, eu tenho 3 níveis de fortificação. Então, preparei meus brancos em 3 níveis, 0, 1 e 1, 1 e 3 miligramas por litro, do analito de interesse. E aqui foram os resultados instrumentais, do sinal instrumental. Então, eu vou substituir aqui na coluna C e na coluna D tem essa equação de medição inserida aqui e ele vai calcular a recuperação através da fórmula, tá bom? Então, vou inserir agora 0,02, 0,144, 0,432. E aqui nós temos os nossos resultados de concentração: 0,098, 0,96 e 2,97. Aqui, considerando o valor real, né, e agora eu tendo os valores observados, posso calcular a recuperação. Então, a recuperação deu 97,6, 96,2 e 99%. Também preciso ter um critério de aceitação. Nesse caso aqui, eu usei uma faixa, né, um intervalo de 95 a 105, ou seja, qualquer resultado dentro dessa faixa eu considero aceitável. De onde é que eu posso tirar o critério de aceitação? Posso usar os valores de precisão e exatidão, nesse caso estou fazendo um exemplo com exatidão, da minha validação ou verificação de método. Então, naquele momento que o laboratório implementa o método, ele necessariamente precisa avaliar precisão e exatidão. Então, esse pode ser um critério de aceitação, aquela minha exatidão lá no início. Então, eu posso avaliar se eu continuo gerando dados válidos, gerando resultados válidos, tá bom? Posso usar também critérios de alguma referência, por exemplo, a OAC, ela tem tabelas onde, dependendo do nível da concentração do analito, existem faixas percentuais de recuperação aceitáveis, tá bom? Então, fica o laboratório livre também de definir o seu critério de aceitação. O importante é que o laboratório faça essa avaliação, tá bom? Então, nesse caso, considerando que está dentro da faixa, todos os resultados nesses 3 níveis estão aprovados. Pessoal, era isso que eu queria mostrar sobre o uso de brancos e a interpretação. Vou deixar essa planilha disponível aí na descrição do vídeo e até uma próxima oportunidade.